Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que é falado na internet e de alguns dos temas mais buscados no Google. O programa de hoje fala de um assunto que repercutiu durante toda a semana. O tema da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no último domingo. O tema foi Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Com mais de 100 mil pesquisas no Google Trends, o assunto levantou o debate sobre a importância da emissão da certidão de nascimento. A falta desse documento é uma barreira para que cidadãos tenham acesso a direitos básicos. O último dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dado de 2015, mostra que 3 milhões de pessoas viviam nessa situação no Brasil. Bem, e quem conversa comigo sobre isso hoje é a advogada Mônica Porto. Mônica, boa noite, muito obrigado pela participação aqui no Tá na Web. A primeira pergunta que eu lhe faço, desculpe, eu lhe interrompi, boa noite. Boa noite. A primeira pergunta que eu lhe faço, Mônica, 3 milhões de pessoas, eu acabei de informar isso. É um percentual altíssimo. O que que explica? É a pobreza? Com certeza está entre os motivos, não é? Então, tem a questão da pobreza, tem a questão das pessoas indígenas, né? Tem o registro pelo FUNAI, mas muitas vezes essas pessoas passam muitos dias, muitas vezes meses e anos, sem certidão de nascimento. Tem a questão de pessoas intersexo, né? Tem a questão de pessoas que moram em situação de rua, porque a gente tem a questão das pessoas que são pobres, mas que moram em regiões que não têm isso, mas que têm moradia, e as pessoas que não têm moradia. Então, as pessoas que não têm moradia acabam tendo outros problemas, que é o porquê não depois, mesmo tendo acesso, o medo de ir até lá para poder realmente registrar o filho. Então, são muitas questões complicadas que a gente tem no Brasil, porque o Brasil é mais cheio, por isso que eu não gosto de falar de minorias, é mais cheio de pessoas vulneráveis do que pessoas não vulneráveis. Quando você fala do medo de lá, você está se referindo certamente ao medo que a pessoa poderia ter de ser punida por não ter registrado lá atrás, é isso? Não existe punição, então, claro. Não, exatamente, e as pessoas têm medo. Muito bem, outra questão importante da gente esclarecer aqui. As pessoas que não têm o documento de identidade, não têm a certidão de nascimento, têm alguns direitos básicos negados. Que direitos são esses? Então, sem a certidão de nascimento, não vai conseguir fazer a carteira de identidade. Não vai conseguir tirar CPF. Não vai conseguir passaporte. Então, não vai conseguir nem ingressar numa escola, não vai conseguir ter o direito básico à saúde, não vai conseguir viajar entre fronteiras. A pessoa não tem como fazer nada dessas coisas. A pessoa não é cidadã. Sem a certidão de nascimento, a pessoa não é cidadã. Aquela musiquinha que o governo fez na década de 90, né, que com a minha certidão, com o meu nome, eu sou cidadão, né? Aquela musiquinha, ela era muito ilustrativa e era muito importante, né? Por causa disso que muitas vezes em municípios, quem faz mais isso são os municípios, muito mais do que os governos. Essa questão do programa Cidadão Itinerante, né? Que geralmente é um ônibus que não faz só essa questão de certidão de nascimento, também faz a questão das uniões estáveis e carteira de identidade e outras documentações. Por quê? Porque muitas vezes esses ônibus eles vão levar para pessoas que não têm como ir lá, né? São pessoas que não vão até o cartório registrar, são pessoas que não têm condições de fazer isso. Mesmo que todo mundo precisa saber, é importante a gente falar aqui, que a primeira certidão de nascimento ela é gratuita para qualquer cidadão brasileiro. Hoje em dia, inclusive, Mônica, acho importante a gente informar as pessoas, hoje em dia, nas maternidades e nos hospitais que fazem parto, Brasil afora, já existe um esquema de uma espécie de posto avançado dos cartórios dentro dessas maternidades e hospitais. A coisa com o problema da pandemia ficou um pouco ruim, né? Algumas dessas unidades foram fechadas, mas a gente sabe que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já trabalha para resolver esse problema. De qualquer forma, outra questão
questão importante, você falou desses ônibus aí, para as pessoas adultas que não têm o documento, anos depois, aos 20, 30, 40, às vezes 50, 60 anos de idade, é muito difícil tirar. Quando não tem o ônibus por perto, por exemplo, o que as pessoas têm que fazer? Então, as pessoas têm que ir até o cartório com 2 testemunhas, de preferência pai, mãe ou parente, né? São pessoas que comprovem, né, o nascimento. Só que a lei vai prever que o cartório pode emitir a certidão desde que as testemunhas, os requerentes, apresentem verdade sobre a falta de documento. E tem que ser o cartório, Mônica, tem que ser o cartório da cidade onde a pessoa nasceu, ou pode ser o cartório de onde ela mora hoje. Digamos, nasceu lá em Pernambuco, está aqui em Brasília, como é que faz? Pode ser um cartório próximo, não precisa ser o cartório da cidade de nascimento, né? A importância mesmo é que essa pessoa ela esteja com os pais ou algum parente que comprove, porque o cartório pode negar a expedição do documento, alegando motivos da pessoa poder encontrar o documento, alegando como se a pessoa já tivesse tido, né? Então, fica muito mais fácil se a pessoa for no cartório que a pessoa nasceu, porque aí vai precisar, muitas vezes os cartórios pedem, mas isso não deveria ser considerado, mas enfim, os cartórios pedem uma certidão negativa do cartório do local de nascimento, para provar que não existe nenhum documento ali. Isso não é necessário. Não é necessário. Não é necessário, mas os cartórios geralmente pedem. E aí faz o quê? Reclama no CNJ. Você sabe que existe um canal no CNJ para receber denúncias de posturas e pedidos indevidos como esse. Mas olha, eu queria lhe fazer uma pergunta agora sobre um caso raro. É o caso de crianças intersexo, que são aquelas que nascem com a genitália ambígua. Esse tipo de pessoa, como é que é registrado? É um procedimento especial? Então, hoje em dia, essas pessoas são registradas como sexo ignorado. Não necessariamente pessoas intersexo, mas a criança que nasce com a genitália ambígua, porque existem outras variações de pessoas intersexo, além dessa questão da genitália ambígua. Quando a criança nasce com a genitália ambígua, os pais podem optar por colocar o sexo ignorado ou escolher, né? E não existe a obrigatoriedade da troca. Aquela criança pode, inclusive por meio dos pais, fazer a troca, ou depois de adulto também, a criança pode trocar para o sexo masculino ou feminino. Mas aquela criança, é importante a gente dizer que, por mais que eu considere desumano o termo sexo ignorado, muitas vezes essas crianças saíam e ficavam sem certidão de nascimento, as mães não conseguiam colocar plano de saúde, nem conseguiam colocar o SUS, as crianças ficavam realmente como indigentes. Então, assim, é muito importante essa resolução do CNJ, que é a resolução 123 do CNJ. Ô, Mônica, vamos voltar àquele número que eu falei lá no começo. 3 milhões de pessoas, 3 milhões, não têm certidão de nascimento no Brasil. E como é que se resolve isso? A resposta é sua. Difícil da pergunta, hein? Mas eu acho que a resolução é justamente isso. É a publicidade, né, do como se fazer o documento. Porque o documento, como eu falei aqui, ele é gratuito. A primeira via de todo documento aqui no Brasil, a primeira via do documento de certidão de nascimento, ela é gratuita. Então, é necessário que as pessoas saibam e que as pessoas vão até os cartórios e, se os cartórios tentarem cobrar taxas, que elas denunciem no CNJ para que elas consigam fazer sem a taxa. Porque a gente sabe que existe isso de cartório querer inventar a taxa que não existe. Não é nada contra os cartórios, ando muito lá, mas isso acontece em alguns lugares. Então, as pessoas precisam saber que é gratuito, eu acho que é a primeira coisa. E a segunda coisa, as pessoas precisam saber que é só ir no cartório. Sai da maternidade, pega a declaração de nascido vivo que dão na maternidade e já vai no cartório para poder tirar a certidão de nascimento, né? E nos casos dos índios, eles têm que ter o contato com a FUNAI para poder registrar a criança, porque aí fica um pouquinho diferente.
né? Então, assim, se seu filho não nasceu em maternidade, não tem problema. Vai com a criança, vai até o cartório e faz o registro. Se for negado, é só falar com a Defensoria Pública do seu estado. Ô, Mônica, outra questão. O sistema penitenciário brasileiro tem muitas mazelas, a gente sabe, mais de 750 mil presos, más condições de vida, aliás, péssimas condições. O Brasil até já foi condenado na Corte Internacional de Haia na Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos, desculpe, justamente por essa falta de condições, pelos abusos. E entre as mazelas está o fato de que 80% dos presos brasileiros, 80%, hein, não tem certidão de nascimento. Como é que foram condenados e estão ali identificados para serem presos, a gente não sabe muito bem. Mas o fato é que 80% não tem documentos. Quer dizer, para essa turma, quando sai da prisão sem documentos, a vida fica ainda muito pior, né? Como é que se resolve isso também? Eu sei que o CNJ tem um programa de identificação biométrica, né? É suficiente? Não. O sistema de identificação biométrica, ele vai ajudar em algumas situações. Por exemplo, quando a pessoa for pega cometendo crime, né? Mas nessa questão de conseguir tratamento de saúde, a pessoa presa ela vai conseguir tratamento de saúde em alguns estabelecimentos penitenciários tem, né? Mas se a pessoa não estiver ali no presídio, não vai ter direito ao SUS. A pessoa não vai ter como ingressar na escola, né? Não, porque existem programas para a pessoa já adulta fazer. E não vai conseguir trabalhar, porque não vai ter como tirar a carteira de trabalho. Aí é como eu falei, se nunca tirou, é gratuito. Vai no cartório, preferencialmente o cartório de onde nasceu, preferencialmente com pai e mãe. Mas precisam ser duas testemunhas que comprovem que aquela pessoa nasceu dali, tem aquele pai, tem aquela mãe, e que não teve registro. Quando o cartório, quando a cidade da pessoa é longe, nós até falamos isso, eu dei aquele exemplo de Pernambuco, quando o cartório é longe, a pessoa não tem que ir lá, você já nos explicou. Bastariam as testemunhas, mesmo as testemunhas que não são de lá, de onde a pessoa nasceu, duas pessoas quaisquer que possam atestar que ela nasceu lá, é filho de fulano e beltrano, é isso mesmo? O cartório pode negar. Existe essa problemática. Aí é como eu falei, precisa ir na Defensoria Pública do Estado que a pessoa está, né? Para poder tentar fazer as comprovações. Aí vão fazer todas essas questões com carta precatória, vindo do Estado que a pessoa nasceu e todas essas coisas. Mas é algo que é para ser simples. Muitas vezes não é. A gente sabe, mas é para ser simples. Tá bem. Mônica Porto, advogada, muitíssimo obrigado pela entrevista. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Boa noite. Bem, tchau. Agora, a gente vem para as telas para saber o que mais tem sido pesquisado nesta semana na internet. Vamos lá? Com mais de 100 mil buscas, a notícia de que a Receita Federal abriu consulta para o lote residual de restituição do imposto de renda ganhou destaque nos trends. Cerca de 450 milhões de reais, eu disse milhões, serão distribuídos a mais de 260 mil contribuintes beneficiados com a restituição. Uma conta rápida, 450 milhões, 260 mil pessoas, não dá nem 2 mil em média por cabeça. Para saber quanto você tem, se você está lá, tem que entrar na página da Receita. Outro assunto que dominou as redes foi sobre o Dia Internacional do Músico. A data foi comemorada na última segunda para homenagear esses artistas que, por meio da música, trazem amor, alegria, trazem reflexão, muitas vezes, também dor de cotovelo, por que não? Trazem tudo isso para todos. Parabéns, portanto, aos músicos. E para fechar os destaques, temos o Feirão Limpa Nome. A 26ª edição do evento acontece até o dia 5 de dezembro no país inteiro. Essa é a chance para milhões de brasileiros recomeçarem as vidas financeiras. A novidade é que esta edição é presencial e também online. Bem, agora a gente vai para um intervalo rapidinho e eu te espero já no próximo bloco.
Tá na Web está de volta e vamos começar o segundo bloco mostrando para você a fake news que está sendo desmentida, desmontada na nossa editoria semanal do Instagram. #EraFake, que mostra as notícias falsas que circulam nas redes sociais. Inclusive, se você não segue a gente, o nosso IG, anote aí, é TV Justiça Oficial. Pois bem, #EraFake é a informação que circulou por aí dizendo que a China, olha só, soltou milhares de aves criadas em laboratórios para disseminar vírus. Essa notícia é falsa, é evidente, né? As imagens que circularam pela internet são de 2017 e foram feitas durante um treinamento para uma corrida de pombos. Não acredite nessas coisas, gente. Na programação da TV Justiça, a gente também desmente uma fake news que diz que o uso do celular à noite no escuro pode causar câncer no olho. Vamos ver. Existem algumas não-verdades que estão circulando na internet, referindo que maculopatia seria um tipo de câncer no olho e estaria relacionado com o uso de telefone celular. Isso não é verdade. Maculopatia é sim uma doença que existe na região central da visão chamada mácula, que engloba vários tipos de doença, buraco macular, membrana peritoniana, degeneração macular, entre outras. Mas de forma nenhuma tem correlação com o câncer, e muito menos com o uso de telefone celular. Então é sempre muito importante, antes de acreditar de qualquer coisa que circula na internet, procurar a verdade. E acima de tudo, se você tiver qualquer dúvida, é interessante que faça uma avaliação com o oftalmologista para melhor esclarecimento. Então, fica a dica. Maculopatia não é câncer e muito menos tem correlação com o uso de telefone celular. Bem, para falar mais sobre essa fake news, eu converso agora com o oftalmologista Geraldo Magela. Geraldo, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Guilherme. Eu que agradeço pelo convite e é um prazer estar com vocês. Tá ótimo. Se você quiser se sentar, ficar à vontade, a gente tem uns minutinhos para conversar, como você preferir. Muito bem. A primeira pergunta que eu lhe faço, Obrigado. Geraldo, é a seguinte: a gente acabou de ver, é uma fake news, né? Não causa câncer. Agora, nos explique por que essa notícia é falsa. Sim, Guilherme. De início ali, maculopatia, veja bem, a mácula é uma região no fundo do olho, muito pequenininha, de cerca de 4 milímetros de diâmetro, e é nela que se concentram todos os raios de luz que fazem a gente ver com nitidez. Por exemplo, se você vai ler, a imagem das letras cai na mácula. A imagem periférica cai na periferia da retina. Então, todas as imagens que você quer nitidez, você mexe a cabeça para olhar para a mácula, para direcionar ela para a mácula. A mácula é a parte da retina que dá nitidez às imagens. E você dirige, né, graças à mácula, porque ela dá nitidez. A periferia da retina não dá nitidez. Então, maculopatia seria uma doença da mácula. E realmente existem diversas doenças que afetam a mácula. Uma mais conhecida é a degeneração macular relacionada à idade, que é uma das principais causas de cegueira no mundo. Você está falando... A pessoa perder a visão central, a visão de qualidade. Ela mantém a periferia, né, como eu expliquei agora sobre a mácula. Mas existem mais de 1000 doenças relacionadas à mácula. Agora, não existe câncer da mácula. Câncer no olho, isso aí está completamente desconexo da realidade. Não existe em nenhuma parte do globo ocular, não existe caso de câncer. Isso aí não, é falso? Eu estava aguardando a sua pergunta para continuar. Os principais cânceres que tem no olho é o melanoma de coroide. A coroide fica logo atrás da retina, no fundo do olho. Depois vem um câncer da conjuntiva, essa parte anterior do olho, branca. E, por último, metástase de câncer, sobretudo de pulmão, próstata e mama, que às vezes dá metástase para o olho, para essa membrana chamada coroide. Mas não existe câncer de mácula. É uma região, não tem nada a ver isso aí. No caso... Então, a informação é muito mal dada, inclusive, né? A pessoa que escreveu isso aí não tem a menor noção do que está falando.
No caso do câncer no olho, você falou que pode ser derivado, pode ser metástase de câncer em outras partes do corpo. Existe alguma coisa que a pessoa eventualmente tenha feito na vida, um mau uso, um mau hábito qualquer em relação ao olho, que possa provocar câncer e que a pessoa deva prestar atenção ou não? É inevitável caso seja uma metástase ou uma coisa congênita? Guilherme, a gente se falar em termos científicos, não dá para ver nada que existe alguma maneira de prevenir esses tipos de cânceres, tanto no olho até como no corpo, né? No corpo a gente sabe mais, cigarro, carne, enfim. Mas esse tipo de câncer, o melanoma, é aquela pinta preta que tem na pele, também desenvolve melanoma a partir daí. E ele desenvolve muito comumente no olho, dentro do globo ocular. Hoje já tem um tratamento muito eficiente para esse tipo de câncer. A pessoa, há pouco tempo atrás, ela tinha que retirar o globo ocular para evitar até que morresse, né? Que é um câncer que gera muita metástase. Hoje em dia, não. Você consegue tirar só o tumor e manter até a visão do paciente. Os outros tipos de câncer são metastáticos, né? Metástase de câncer primário de outros órgãos, como eu falei. E outra é da conjuntiva, que são os 3 mais comuns. Não tem, assim, nenhuma maneira de prevenir. Você falou do melanoma? Ele tem muita relação com o sol, né? Quando você toma muito sol, pode desenvolver mais pinta preta. E eu costumo dizer para os pacientes, todo melanoma, um dia já foi uma pinta preta. Agora, aquela da pele ou então no olho. Agora, dificilmente a pinta preta vira melanoma. É uma exceção, mas a gente tem que acompanhar quando tem alguma lesão desse tipo, que está crescendo. É bom fotografar e acompanhar anualmente, tanto no olho como no corpo. Você falou da pinta preta, ela é muito evidente, é fácil da pessoa prestar atenção, mas que outros sinais a pessoa poderia se atentar a eles para ficar com a pulga atrás da orelha, correr no oftalmologista e resolver o problema, saber se tem ou não o câncer? Pois é, Guilherme. Quanto a isso, o melanoma da coroide, infelizmente não tem nenhum sinal. Só se ele afetar perto da mácula, né? Aí depende da região que ele vai ocorrer. Às vezes ele afetando perto da mácula, no estágio avançado, ele piora a visão. Mas aí já... Então, isso é feito através de um exame de rotina. O da conjuntiva são lesões nessa parte branca do olho, né? Então, se aparecer uma lesão um pouco com aspecto feio, um aspecto estranho, qualquer tipo de lesão, tem que ir no médico para ver. Aí é a melhor maneira de se prevenir, tirar cedo, né? Como quase todos os cânceres. Já o metastático, toda vez que a pessoa tem um câncer de mama, pulmão ou próstata, é pedido uma avaliação oftalmológica quanto à metástase ocular. Não são comuns. Na minha carreira de 33 anos, eu já vi 2 casos apenas. Muito bem, Geraldo. Geraldo Magela, oftalmologista, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui no Tá na Web. Boa noite para você. Tchau, tchau. Boa noite, Guilherme. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Claro. Muito bem. Eu fico por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Nós voltamos na semana que vem com outros assuntos da web para você. Até lá, hein?